Então vamos lá, recapitulando, tá? Vou aí para a tela inicial. Então, quando eu aperto no botão de aplicativos recentes, ele vai aparecer uma lista. No meu caso, no meu celular, ele aparece uma lista horizontal. Tá? Eu arrasto para um lado, arrasto para o outro e eu vejo os aplicativos que estão abertos. Então aqui em cima mostra o ícone do aplicativo e aqui embaixo mostra a última tela que eu deixei aquele aplicativo. Então o aplicativo de configurações está desse jeito. O aplicativo de e-mail eu deixei ele desse jeito. O aplicativo do YouTube eu deixei desse jeito, quando eu saí dele. E o aplicativo do WhatsApp eu deixei desse jeito. Agora, como que eu faço, então, para fechar um aplicativo? E é muito simples também. Essa também é uma das funções muito simples, né? Então, recapitulando, como eu disse, o aplicativo, o botão de aplicativo recente, ele tem a função de mudar de aplicativo, que eu já mostrei, e tem a função de fechar aplicativos também. Como que fecha? Você vai arrastar no sentido oposto da lista. Nossa, agora eu confundi tudo, né? Vamos com calma. Vamos com calma. A questão é, a minha lista, ela é o quê? Ela é horizontal. Então, eu arrasto para o lado. Então, a minha lista é horizontal. Pode ser que no seu celular a lista seja vertical. Então, o que você vai fazer? Olha que curioso. Eu apertei no botão de aplicativo recente, bati o dedo sem querer no botão de voltar, e eu voltei para onde? Para a tela inicial, que é a tela que eu estava. Né? Então, se a minha lista é horizontal, igual o meu celular, eu vou arrastar no sentido oposto, no sentido vertical. Então, se no meu celular é horizontal, para fechar um aplicativo, eu arrasto o aplicativo, a tela, né, do aplicativo, no sentido oposto, que é vertical. Então, se eu arrastar para cima, eu acabei de fechar o aplicativo de configurações. Então aqui está o aplicativo do WhatsApp. Se eu arrastar, no meu caso, na vertical, eu também fechei, né, o aplicativo do WhatsApp. Tá? Então você vai arrastar no sentido oposto, no sentido que não é no sentido da sua lista. Né? Se a minha lista fosse vertical, eu ia arrastar para a direita ou para a esquerda. Aí eu ia fechar o aplicativo, entendeu? Nesse caso aqui, eu arrasto para cima. Então, se eu quiser fechar o aplicativo de e-mail, eu arrasto para cima e fechei o aplicativo de e-mail. Agora, vamos supor que durante o dia, né, do dia a dia, eu vou usando vários aplicativos. Então, eu abri aqui o aplicativo do YouTube, aí eu abri o aplicativo do e-mail para conferir se tinha chegado e-mail novo, aí depois eu abri aqui o aplicativo da loja para baixar um aplicativo, depois eu fui aqui no aplicativo da câmera para tirar uma foto, depois eu fui aqui para um outro aplicativo, para o WhatsApp. Então eu fui ao longo do dia abrindo vários aplicativos e eu não fui fechando nenhum deles. O que acontece? Então chega um momento que quando você aperta aqui na sua lista, né, no seu botão de aplicativos recentes, vai ter uma lista gigante de aplicativos, né, que você foi usando desde a última vez que você fechou esses aplicativos. A questão é, tem gente que nunca fechou nenhum aplicativo. Então se você for olhar a lista aqui de aplicativos recentes, a lista vai ficar enorme. Gigante. E o que acontece quando você deixa os aplicativos aqui abertos em segundo plano? O que acontece com o celular? O seu celular ele começa a travar. Por quê? Porque isso envolve a memória RAM. Então vamos lá. Então vou introduzir um conceito aqui bem interessante, tá? Então a memória RAM, desse jeitinho aqui, como ela está escrito, é uma memória como se fosse o seu pensamento. A gente vai fazer uma analogia aqui. A memória RAM é como se fosse o seu pensamento. Tá? Existe também a memória interna, que seria como se fosse o seu cérebro. Vamos pensar o seu cérebro. Tá? Vamos tentar fazer essa analogia aqui, eu acho que vai dar certo. A memória interna é como se fosse o seu cérebro, as suas memórias, ela está lá dentro. Você não está pensando nesse momento naquela memória, mas ela está guardada lá dentro. Então, na memória interna,
é como se fosse o cérebro, que guarda tudo, né? Ou quase tudo. Tá lá guardando as coisas. Vocês estão assistindo essa aula e vocês estão guardando aí na memória interna de vocês, na cabeça de vocês, essas informações que eu estou dando. Se vocês vão lembrar depois, é outra história. Mas o seu cérebro está ali absorvendo. O cérebro é igual uma esponja, né? Uma esponja que você usa para lavar a louça. Quando você coloca ela na água, ela junta aquela água, ela absorve toda aquela água. Então isso é o cérebro, ele está sempre absorvendo os conhecimentos, né? E a memória RAM? A memória RAM é como se fosse o pensamento, né? Tem como você pensar em tudo? Imagina só, tem como pensar em tudo que você alguma vez guardou no seu cérebro ao mesmo tempo? Não tem jeito. Os pensamentos vêm de um em um. Vez ou outra alguém consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Mulher tem essa capacidade, né? Tem essa vantagem sobre o homem. O pensamento do homem, ele é mais limitado, né? Ele pensa uma coisa, depois pensa outra, depois pensa outra. A mulher, ela tem uma capacidade mais abrangente, ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então imagina que a memória RAM seria basicamente o seu pensamento ali naquele momento. E por que, Bruno, agora eu me perdi. Por que você está falando de memória RAM do cérebro e está falando da memória interna do cérebro e a memória RAM do pensamento? Porque a memória RAM, ela é muito menor do que a memória interna. Então, no meu caso, do meu celular, por exemplo, a memória interna, eu tenho no meu celular, 128 gigabytes, que é uma unidade de medida. E na memória RAM, eu tenho quanto? Eu tenho apenas 6 gigas. Então perceba que a memória RAM, ela é sempre menor e muito menor do que a memória interna. Então, se eu pego e tiro uma foto ali do meu celular naquele momento, daquela foto, fui lá, abri o aplicativo da câmera e tirei uma foto. Essa foto, ela vai parar no armazenamento interno do celular. Agora, quando eu quero ver uma foto, eu preciso, abrir o aplicativo de galeria e apertar para visualizar essa foto. Então, aquele aplicativo passou a ocupar a minha memória RAM, que ela é limitada. Então, a memória RAM, ela é limitada e ela consegue ver poucas coisas ao mesmo tempo. Já a memória interna, você consegue caber muito mais coisa com relação, comparado com a memória interna. Então, por que eu estou falando isso? Porque os aplicativos que você deixa aberto aqui, no botão de aplicativos recentes, ele está ocupando a memória RAM. Então, quanto mais aplicativo eu for abrindo, mais eu estou carregando a memória RAM. Então, a memória RAM, ela é basicamente uma memória que as coisas podem ir saindo, Podem ir saindo dela. Pensa comigo. Vamos usar a analogia do cérebro aqui, Imagina que eu tenho uma memória lá de 2001. Eu tenho uma memória lá de 2001. Essa memória está guardada dentro da memória interna, dentro do cérebro. Então, essa memória está lá presente. Se eu estou pensando nessa memória, é uma coisa ou outra. Agora, que ela está guardada lá dentro, ela está. Agora, quando eu penso nessa memória, eu trouxe essa memória à tona. Eu trouxe ela na minha memória RAM. E eu estou pensando nessa, então ela está ocupando um espaço valioso na minha mente nesse momento. E como está ocupando um espaço, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso que eu estou pensando. Agora, se eu for pensar em outra coisa diferente, essa memória ela vai ser apagada. Então esse é um comportamento interessante sobre a memória RAM. A memória RAM ela vai apagando ao longo do tempo. Nada fica armazenado para sempre na memória RAM. A memória RAM é como se fossem os pensamentos. Vem um pensamento, você pensa aquilo, depois você pensa em outra coisa, aquele outro pensamento ele sumiu, ele foi apagado. No seu celular é assim também. Enquanto o aplicativo está usando a memória RAM, ele está ali presente, sendo usado ali pelo usuário, pela gente. Agora, quando você fecha
efetivamente um aplicativo, ele sai da memória RAM, mas ele continua armazenado na memória interna. Por isso que você não perde nada quando você fecha um aplicativo. Por quê? Porque você fechou um aplicativo que estava ocupando a memória RAM do celular, como se fosse o pensamento, né? Como eu disse aqui, o homem ele é um pouco mais limitado, né? Com relação ao pensamento. A mulher ela tem um pouco mais de habilidade, né? Mas essa é uma coisa muito importante de vocês entenderem. Então, quando você deixa um aplicativo aberto no seu celular, nesse botão aqui ó, de aplicativos recentes, ó, vamos imaginar, eu apertei no botão de aplicativos recentes e eu tenho aqui que é o aplicativo da câmera, 2, que é o aplicativo da loja, 3, que é o aplicativo do e-mail, 4, que é o aplicativo do YouTube. Então, esses 4 aplicativos estão ocupando a memória RAM. Se eu fizer isso aqui agora, ó, o aplicativo da loja está aqui. Se eu arrastar para fechar ele foi apagado da memória RAM. Ele não está mais presente na memória RAM. Se eu vier aqui ó, e apertar nele de novo, ele vai ser carregado novamente para a memória RAM. Então, e outra coisa, né, interessante também. Por que que fica armazenado? Aí deixa eu dar a explicação. Por que que o aplicativo, quando ele fica aqui no botão de aplicativos recentes, ele fica armazenado na memória RAM? Por causa disso aqui, ó. Lembra que eu falei que existem as telas, né? Se eu abrir o WhatsApp, tem a tela do WhatsApp. Apertei aqui ó, nas configurações, agora estou na tela das configurações. Apertei em conversa, agora estou na tela de conversa. Apertei em tamanho da fonte, estou na tela da fonte. Se eu apertar aqui para ir para a tela inicial agora, todo esse passo a passo que eu fiz está armazenado. Por quê? Porque quando eu aperto no aplicativo recente, ele mostra o aplicativo do WhatsApp do jeitinho que eu deixei ele, do jeitinho que eu deixei quando eu saí dele. Então, se eu apertar no WhatsApp agora e apertar para voltar, ele volta para a tela anterior. Então, ele guardou todas essas telas. Então, por isso que quando você deixa o aplicativo aberto, ele fica gastando a memória RAM do celular. Claro, tem outras coisas por trás, mas um dos motivos dele gastar a memória RAM é exatamente por isso. E tudo que a gente não quer é ocupar toda a memória RAM. Por quê? Quando você ocupa toda a memória RAM, o seu celular ele trava, e trava muito. Então, sempre quando o seu celular começa a travar muito, às vezes você tem muito aplicativo aqui, né, nos aplicativos recentes, e você precisa fechar todos eles de uma vez. Bruno, vamos supor que eu tenho aqui uma lista com 100 aplicativos abertos que eu fui abrindo, e eu não fechei nenhum deles. Eu preciso ir arrastando um por um para poder fechar eles? Não precisa. Você vai ter aí no seu celular um botão aqui embaixo, ele fica embaixo ou em cima, de fechar tudo. Esse botão ele fecha todos os aplicativos que estão na memória RAM de uma vez. Então aqui no caso eu tenho o WhatsApp, 1, a loja, 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 aplicativos abertos nesse momento no meu celular. Se eu apertar em fechar todos, todos eles foram fechados no exato instante. E aí você conseguiu liberar a sua memória RAM. Agora o seu celular, se ele estava travando muito, ele vai travar um pouco menos. Talvez ele até deixe de travar.